Vingança. Vingança parece ser um tema recorrente da história, das histórias e da história mundial. E é a base, eu diria mesmo uma base apetecida de uma grande quantidade de histórias que são escritas e de filmes que são feitos. Podíamos começar pensando nos grandes clássicos da literatura e quantos deles não têm como a sua base central uma história de vingança. Algumas dos grandes contos, não é, que já foram escritos falam sobre esta verdade. E alguns dos filmes, e por que não dizer séries de televisão e novelas, giram à volta da apetecida vingança. E muitas vezes nós nos vemos envolvidos no enredo e fazemos, não é? Estamos ali a tentar, até que finalmente a pessoa que foi injustiçada consegue se vingar e nós ficamos felizes e ficamos contentes e de alguma maneira concordamos com aquilo que está a acontecer. É porque a vingança traz esta ideia no seu bojo, no seu seio, a ideia de alguma maneira de justiça. Todo o desejo de vingança traz alguma noção de justiça, a punição dos maus, a correção de um erro que foi feito, a renovação de alguma coisa que foi tirada, o restabelecer de uma situação que foi alterada. Esta é, digamos, a ideia central da vingança. É claro que a justiça da vingança é bastante limitada porque é uma justiça humana, portanto, normalmente falha. E infelizmente, muitas vezes, a vingança ultrapassa significativamente, em termos de proporções, aquilo que foi feito. Podemos pensar na história mais recente, daquilo que aconteceu, por exemplo, na guerra que arrasou o Afeganistão ou o Iraque, por causa de um ataque específico a uma nação. Esta nação se viu no direito de se vingar. E para cada morte, infligiu centenas de mortes nos seus chamados inimigos. Daí que a lei de Deus, já no Antigo Testamento, limitava a vingança dizendo olho por olho, dente por dente. Ou seja, a vingança só pode ser exercida na proporção certa daquilo que aconteceu. E havia uma tentativa, não é, de avaliar desta maneira. As nossas advogadas presentes poderiam nos dizer que a justiça atual, humana, também tenta, de alguma forma, avaliar, quantificar, não é, os danos para que, diante da justiça, possa ser feita, não é, o ressarcimento quando existe algum tipo de crime ou algum tipo de falha, mas sabemos que tudo isto é bastante limitado. Nós estamos estudando ou lendo e procurando entender melhor o livro de Esther e estamos a chegar àquele momento fulcral da história, o ponto final da história, o ponto em que há o desenlace. Vamos recordar então que houve uma tentativa de destruição do povo de Israel por parte de um homem que tornou-se o ministro mais importante de Estado no Império Persa, chamado Amã, de origem amalequita. Este homem consegue, através de várias argumentações, que o imperador, o rei da Pérsia, Assuero, ou Xerxes, dê a ele a autoridade para fazer um decreto no qual ele autoriza, num dia em que foi lançado sortes, foi lançado o pur era a expressão usada para falar da sorte, e o pur caiu naquele dia exato, e naquele dia então o decreto dizia que todos os inimigos dos judeus em toda a terra podiam atacá-los impunemente, matar toda a população israelita que existia no império, roubar todos os seus bens, e não havia problema nenhum com isto. Cada um que fizesse isto era considerado que tinha feito um bem ao rei. Isto provoca uma revolução de angústia entre o povo de Israel, vai passar pelo toque, não é, da situação de Mardoqueu, que era o primo que tinha adotado como filha esta jovem, que no entretanto tinha chegado à posição de rainha. E é Esther que toma a iniciativa de procurar o imperador e depois das reviravoltas todas que nós vemos, consegue então a eliminação de Amã e o rei autoriza Mardoqueu a fazer um novo decreto, dizendo que os judeus têm direito de se defender.
Portanto, não é mais, a coisa não está mais só de um lado. Não é só podem atacar os judeus à vontade e não há problema. Não. O decreto foi dado, mas agora há o outro lado do decreto que diz os judeus podem se defender e desta forma ter alguma vantagem sobre os seus adversários. Nós vamos ler então o que foi que aconteceu. Está aí em Ester, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 1. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, os sátrapas e os governadores, e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Susã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, foram mortos. Porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Susã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme ao mandato de hoje. E enforquem os filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um édito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Amã, e reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15, e fizeram daquele dia dia de banquete e alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Até aqui, irmãos. Para nós que vivemos na era cristã, após o ensino do Novo Testamento, em que o Senhor Jesus nos ensinou a amar o próximo e a amar até ao nosso inimigo, estes são aqueles textos que são um pouco difíceis. São textos do Antigo Testamento com os quais nós temos, por vezes, alguma dificuldade. Os inimigos do cristianismo e da palavra do Senhor muitas vezes usam exatamente este tipo de textos para dizer que afinal Deus não é um Deus de amor, e o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, e para falarem uma série de coisas por falta de conhecimento. Então vamos tentar entender, irmãos, as coisas nos seus devidos lugares, porque as histórias e os textos têm que ser entendidos dentro do seu contexto e da sua realidade. Então vamos recordar que nós estamos no Antigo Testamento. É o antigo sistema, é a antiga lei, aonde vigora ainda o olho por olho e dente por dente, aonde vigora ainda, em grande parte, a lei da vingança. Vamos recordar, irmãos, que a revelação de Deus na Bíblia é progressiva, ou seja, o Senhor vai mostrando cada vez mais, até que nós possamos chegar ao ponto mais alto da revelação, que é Jesus, que não é uma revelação apenas falada ou escrita, mas em carne e osso,
A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Se nós compreendemos a revelação de Deus como progressiva, e se entendemos em Jesus o ponto mais alto, vamos dizer que Jesus seria a licenciatura. E nós estamos a tratar ainda da escola primária. Nós não podemos dar matéria de liceu na primária, certo? Porque o aluno da primária não vai entender. Mas quando nós recordamos ao aluno de universidade aquilo que ele tinha aprendido na escola primária, isto é o A, isto é o B, 2 mais 2 são 4, ele vai rir e vai dizer, então o que é isto? Não há mais necessidade. Nós estamos a lidar com uma parte inicial ainda da revelação. Ainda não houve a compreensão da graça de Deus, ainda não há o entendimento da capacidade de perdoar o inimigo. É por isso que nós temos em alguns textos isto colocado desta maneira. Vamos recordar aquilo que o Senhor tinha dito ao seu povo a respeito destes inimigos. E temos que lembrar que Amã era o chefe deste povo. Ele deu, a sua mensagem era essencialmente aqueles que concordavam com ele. E estamos a falar aqui essencialmente de uma raça chamada Amalequita. Eram estes os inimigos do Senhor e do povo de Deus que se levantou nesta ocasião. A primeira palavra que é dada a respeito do povo de Israel é a palavra dada ao seu fundador. Chamava-se Abraão. Foi o homem que Deus chamou e disse, a partir de ti eu vou fazer uma nova nação. E quando Deus chamou Abraão, 1500 anos antes deste episódio, Deus disse a Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta era a palavra do Senhor. Ela não pode voltar atrás. Amã e estes inimigos que se levantaram contra o povo de Israel, amaldiçoaram a Israel. Amã, amaldiçoar é falar mal, certo? Amã amaldiçoou o povo de Israel diante do rei. Falou mal do povo, até conseguir que o rei fizesse um decreto contra este povo. Mas o Senhor tinha dito, aqueles que se levantarem contra o meu povo, contra os meus escolhidos, depois vão sofrer as consequências. Aqueles que abençoarem, serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Mais tarde, cerca de 500 anos mais tarde, quando Israel está a atravessar o deserto, levanta-se contra Israel este povo, os amalequitas. Eles tentam atacar Israel sem nenhuma razão, ninguém lhes fez mal nenhum, eles atacam espontaneamente e livremente ao povo de Israel para tentar saquear aos israelitas que estão atravessando o deserto. E após a batalha, na qual Israel tem a vitória, o Senhor disse a Moisés, escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, e disse, porquanto jurou o Senhor haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. A profecia que tinha sido dada por Moisés era anunciada já pelo Senhor, cerca de 1000 anos antes deste episódio, dizendo que este povo era um povo que seria aniquilado. O Senhor tinha prometido. Esta promessa deveria ter sido cumprida pelo primeiro rei de Israel, chamado Saul, que viveu aproximadamente 500 anos antes deste episódio, 500, 600 aproximadamente. O Senhor disse a Saul, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E Saul desobedeceu a Deus, o que lhe custou o trono, certo? Porque o Senhor disse para ele fazer e ele não fez. E depois ele tentou ainda pegar e fazer sacrifícios dos animais, e vem daí aquela famosa expressão, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor tu colocares em prática o que o Senhor diz, do que depois vires aqui fazer um culto muito bonito, a dizer que gostas muito de mim. Obedece-me, que essa é a maneira de eu perceber que realmente me amas. E, portanto, havia base bíblica suficiente e havia um tempo de espera suficiente para que este povo tivesse mudado de atitude. Irmãos, são 1500 anos. São pelo menos 1000 anos à espera de que este povo mude o coração e mude a sua forma de agir com Israel. Certamente este povo já teve tempo de perceber
que as coisas eram diferentes. Se os irmãos lerem aquilo que acontece quando Israel é levado para o exílio, nós lemos que estes inimigos fizeram festa, não é? Celebraram quando Israel foi derrotado. Fizeram festa sobre as ruínas de Jerusalém. Caçaram literalmente pelos lugares desertos os israelitas que iam fugindo da guerra contra os babilônios e que tentavam escapar com as suas famílias. É deste povo que nós estamos tratando, certo? É deste povo que chegou o momento, digamos, da disciplina por parte do Senhor. Então vamos recordar. Quando falamos aqui a respeito da destruição deste povo, temos que lembrar que é um povo que tinha uma cultura maligna. Dedicavam-se especificamente ao furto de outros povos. Era um povo que não produzia. Os amalequitas eram um povo que não produzia. Eles esperavam os outros produzirem, recolherem e depois iam lá atacar, matar e roubar aquilo que tinha sido guardado nas colheitas. Os irmãos são capazes de pensar, imaginar ao longo das gerações, estamos a falar séculos, quantas e quantas e quantas milhares e milhares de pessoas foram prejudicados. Estamos a falar aqui, vamos falar de forma clara. Foram mortos, foram assassinados, foram roubados por esta raça, por este povo. Nós não estamos aqui defendendo nenhum tipo de xenofobia, nem nenhum tipo de racismo. Estamos dizendo que se tratava de um povo com uma cultura que era maligna e por isso chegou o momento do seu castigo, da sua punição. Lá em casa nós de vez em quando conversamos um pouco sobre estas questões históricas e às vezes nós conversamos sobre, por exemplo, como é que foi possível um bando de espanhóis, porque quando nós lemos a história é mesmo um bando, não é? Meia dúzia de gatos pingados quase, liderados, por exemplo, por Cortés, derrubarem um império, não é? Um império portentoso que existia ali na América do Sul, teoricamente uma coisa antiga, com uma cultura tão avançada, que construiu pirâmides e relógios do sol, etc, etc, etc. Mas se os irmãos lerem a respeito dessa cultura, se os irmãos virem o tipo de culto a que eles se dedicavam, era um culto profundamente violento, que era baseado especificamente nos sacrifícios humanos. Eles caçavam os outros povos, os outros povos tribais que existiam ali à volta, para usar os prisioneiros como sacrifícios humanos. Eram feitos por dia, nos seus momentos de festivais, centenas de sacrifícios humanos. Dizem os relatos que existem, que aquelas pirâmides que hoje nós vemos só, o que sobrou lá no meio da selva, ficavam com os seus degraus de sangue de cima até abaixo. Os irmãos podem imaginar uma coisa destas. Este povo era um povo que adorava demónios. Sacrificavam, não eram animais, eram pessoas. E portanto, irmãos, esta é uma posição particularmente minha. Eu não estou dizendo que Cortés e os espanhóis que lá chegaram eram gente fina, não estou dizendo isto. Mas eu acredito que o Senhor os usou para corrigir, para castigar uma cultura maligna que tinha se tornado de tal maneira corrompida que não havia solução. Porque é difícil explicar como é que um grupo tão pequeno de gente, mesmo que tivessem armas de fogo, eram armas de fogo muito rudimentares, conseguiu derrotar um exército tão poderoso como aquele que estava à sua frente. Também temos que lembrar que nesta ocasião isto tratou-se essencialmente de um ato de defesa pessoal. A questão era ou Israel ou os seus inimigos. Estes indivíduos que receberam o decreto imperial, eles se prepararam para atacar. Os judeus eram ricos, tinham enriquecido, porque normalmente é assim que acontece. É um povo que tem uma facilidade para produzir coisa material. E onde os judeus vão, acabam por estar bem de vida. Então eles pensaram, bem, esta é a oportunidade, vamos matá-los e roubar o dinheiro deles. E quando chegou a hora, os judeus se defenderam. E, portanto, aqui tratava-se de facto de uma situação de defesa pessoal, de defesa das suas próprias famílias e daquilo que estava acontecendo. Agora, reparem os irmãos, porque há uma ênfase no texto, isto é repetido várias vezes. Se no decreto inicial dizia-se que era para se matarem os judeus e ficarem com todo o seu despojo, no decreto contrário, que é editado por Mardoqueu, também se diz que os judeus têm direito de se defender e ficar com o despojo. Mas o texto diz claramente que os judeus eliminaram os seus inimigos, mas não tomaram despojo. Não se enriqueceram à custa da eliminação dos seus adversários. O que significa de forma muito clara
que o despojo daqueles que foram eliminados ficou para o império. Transformou-se em algo que foi para os cofres imperiais e de alguma forma acaba por reverter para o bem público, porque era o cofre imperial que fazia as obras que eram necessárias fazer em todo o império. A vitória que os judeus têm não tem a ver só com uma boa preparação, eles tiveram cerca de 8 meses para se preparar, para se defender, mas também com o fato de que Deus colocara temor sobre os corações dos líderes, dos dirigentes, dos povos, de todos os locais onde eles estavam. E as mudanças políticas que tinham acontecido em Susã, nomeadamente com a ascensão de Mardoqueu, favoreceram esta situação que acaba por acontecer aqui. O fato de Esther receber uma prorrogação do prazo para o ataque aos inimigos de Israel na capital, em Susã, não foi algo que ela pediu. O rei é que foi ter com ela e perguntou se ela queria mais alguma coisa. Ela não vai desta vez ao rei arriscar a sua vida para esta circunstância. É o rei que vem perguntar a ela: olha, já fizeram isto e agora queres mais alguma coisa? Ela diz: olha, eles estavam dispostos a nos atacar, creio que ainda sobrou aí gente que nos quer mal, portanto, se puderes prolongar o prazo. E o fato dos 10 filhos de Amã, não me perguntem para ler outra vez o nome deles porque não vale a pena, mas pronto, são nomes difíceis e diferentes, terem sido expostos publicamente, isto era uma prática comum daquele tempo, era uma prática comum entre os persas, nós podemos não apreciá-la, mas era assim que ela era feita. Eu queria que nós terminássemos com as seguintes notas, irmãos, porque isto é importante. Deste episódio que de facto não é muito bonito, principalmente do nosso ponto de vista cristão, mas que está aí, nós podemos retirar algumas lições importantes. Primeiro, aquilo que o homem semeia é o que o homem colhe. Esta regra é estabelecida pelo Senhor e é universal. Serve tanto para o bem quanto para o mal. E aqui é a colheita de um povo e de adversários de Israel que semearam ódio, xenofobia, violência. Isto resultou desta maneira. Nós temos visto isto repetido ao longo da história, não é? De forma sistemática, tem sido repetido ao longo da história. Nós já vivemos num contexto africano em que vimos líderes africanos que achavam que podiam continuar fazendo violência e podiam continuar usando de violência para com o povo que governavam, pensando que estavam impunes. E um dia morrem de forma violenta também. Porque esta é uma verdade da palavra. Aquele que vive pela espada morre pela espada. E é o que vai acontecer aqui. Isto é algo que nos deve fazer pensar. Que tipo de semeadura nós temos feito como nação, como povo? Que tipo de semeadura nós temos feito como igreja? Que tipo de semeadura nós temos feito a nível pessoal? Nós escolhemos aquilo que semeamos. Eu noto, por exemplo, irmãos, às vezes em coisas tão simples. Ainda hoje estava com um doente no consultório. O Sr. Luís é um senhor já de 87 anos, muito simpático. Vem à minha consulta sempre com uma atitude muito positiva. E eu achei muito interessante porque ele é um doente que me é agradável, apesar de me visitar porque precisa, por razões de saúde, de dificuldade, mas eu tenho reparado neste pormenor. O Sr. Luís também vai a outros médicos, vai a outros especialistas, porque eu sou apenas o médico de família dele, vai ao cardiologista, vai ao gastroenterologista, e ele sempre fala bem dos médicos. Sempre. E da última consulta eu estava a conversar com ele, estava a dizer: Sr. Luís, sabe porquê que tenho a sorte de apanhar sempre médicos bons? E ele depois-se olhar para mim muito sério. Vi que ele estava curioso. O Sr. Luís, já reparou, o Sr. Luís tem uma sorte tremenda. Há gente que reclama até dizer: mas o Sr. Luís sempre apanha médicos bons. Sabe porquê? E ele olha bem. É a sua atitude. É que o Sr. Luís é um bom doente. É um doente simpático, é uma pessoa agradável, tem um sorriso nos lábios, trata com educação, com respeito. É por isso que o Senhor apanha sempre médicos bons. Porque eu nunca vi o Senhor reclamar de nenhum dos seus médicos. O contrário também é verdade, irmãos. O contrário também é verdade. Eu tenho doentes que são muito difíceis.
e que falam mal de todos os médicos. E eu não lhes digo, mas enquanto eu estou a ouvi-los a falar mal dos médicos, eu sei muito bem porque é que o senhor ou a senhora tem tanta dificuldade com os médicos, exatamente pela atitude que está a ter aqui. É uma pessoa tão desagradável, é muito difícil. O que nós semeamos é o que nós colhemos. Queremos colher sorrisos, se calhar temos que sorrir mais. Uma segunda verdade que nós precisamos lembrar, irmãos: o Senhor é soberano sobre toda a terra. Israel está no exílio, sua terra foi destruída. Na mentalidade daquele tempo, o povo de Israel era um povo derrotado e o seu Deus era um Deus derrotado. Porque um povo que foi espalhado por todo o Império Persa era um Deus que já não tinha efeito. Mas o Deus de Israel não tinha preocupação com isto, porque é o Deus verdadeiro, não está limitado por barreiras, nem por fronteiras, nem por terras, nem por línguas, nem por nada disto. E o seu povo está no exílio, mas ele continua sendo o seu Deus. E aquilo que nós vemos aqui, irmãos, em última instância temos que perceber que acontece também por nossa causa. E os irmãos agora vão dizer: pastor, desculpe lá, o que é que tem que ver a destruição dos inimigos de Israel conosco? Irmãos, se Israel tivesse sido destruído, como era o objetivo dos inimigos deste povo, onde é que teria aparecido o Messias? A promessa do Messias tinha sido dada, e para que o Messias pudesse vir, tinha sido estabelecido um povo através do qual o Messias iria nascer. Não vamos aqui discutir se o povo era bom ou não, se era melhor ou se não era. Todos os povos têm coisas boas, têm coisas más. Este era o povo que Deus escolheu. Não é porque ele merecia, o próprio Senhor diz. Mas foi o povo que Deus escolheu. E para a preservação do povo de Israel, o Senhor aqui dá a vitória ao seu povo. Porque em última instância é através desta linhagem que vai vir o Salvador. Nós precisávamos. Então, irmãos, olhemos para aqui com um olhar um pouco diferente. Bater palmas e ficarmos muito felizes, talvez tenhamos dificuldades, estamos vivendo numa outra época e temos a revelação já do Evangelho e da graça de Deus nos nossos corações, mas devemos entender que havia a necessidade disto e que a preservação do povo de Israel era a preservação do povo no qual viria o Salvador, o Messias, aquele que todos nós precisávamos, nós e toda a humanidade. Portanto, aqui o Senhor está preservando o seu povo para a vinda do seu Salvador. Ainda não acabou a história. Eles agora vão fazer algo muito interessante. Mas o que é que eles vão fazer? Nós vamos ver na próxima semana. Porque este algo muito interessante traz também uma lição muito boa para nós. E é uma lição boa, boa, boa mesmo. Então venham porque vale a pena. Porque é uma lição excelente. E vai-vos dar uma boa base para aquilo que nós vamos fazer agora no mês de dezembro. Então venham na próxima semana, se Deus quiser, porque nós vamos ver algo muito bom.